Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós, nos envolvendo com seu infinito amor. Que Ele possa nos fortalecer nos momentos difíceis das nossas provas e que nós possamos sentir a sua presença em todos os momentos, vivenciando o seu Evangelho. Hoje nós teremos a palestra com o Roberto. O tema é Lar, Oficina da Alma, do capítulo 23, Abandonar Pai, Mãe e Filhos. E esperamos que todos possam absorver esse aprendizado, essas palavras, num momento tão difícil em que a família anda bem desestruturada. Então elevemos o nosso pensamento, vamos fechar os nossos olhos, lembrando da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite para todo mundo. Estão notando a voz um pouquinho diferente, né? Mas é o resfriado que andou me visitando. Como a Joyce colocou, nós vamos falar de lar, oficina da alma. E esse tema, ele foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que trata da estranha moral. E pode parecer estranho, né, tudo isso. Mas esse capítulo ele trata de algumas coisas que Jesus teria dito e que de certa forma entram em contradição com a própria mensagem de Jesus, quando ele fala que nós devemos abandonar ou deixar os pais, as mães, filhos, filhas e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. O que significa essa frase de Jesus, que fora de um contexto a gente tem uma certa dificuldade de assimilar, de entender o que ela quer dizer. E ele traz justamente em Mateus capítulo 19, versículo 29, que diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então essa frase de Jesus, a princípio, ela pode parecer um certo absurdo, que nós devemos deixar as pessoas da nossa família. Mas não é bem assim. O que Jesus está trazendo para a gente, nós não podemos pegar no seu sentido literal. Por quê? O sentido literal da mensagem de Jesus, ele está estimulando as pessoas se abandonarem, se deixarem, se largarem. O que Jesus usa aqui? Uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é o exagero. É uma frase que a gente exagera para demonstrar alguma coisa. Por exemplo, eu escuto o dia inteiro no escritório as meninas dizendo que está com uma fome de leão, né? Então, é um exagero. Então, as pessoas têm a fome, mas exagera essa questão da fome. O que Jesus está querendo dizer nesse exato momento é o seguinte: a prioridade são os bens espirituais. Por quê? Tudo que tem na terra, ele é perecível. Ele tem começo, meio e fim. Até os laços consanguíneos, ele tem esse processo.
começo, meio e fim. Então, tudo que é da terra, ele vai deixar de existir. Tudo que tem na terra, um dia vai acabar. O que vai prevalecer? Aquilo que nós conquistamos enquanto espíritos, as qualidades do espírito. Se na terra o nosso sentido é evoluir, desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver a nossa capacidade, Emmanuel sintetiza muito bem isso numa frase, quando ele diz o seguinte, que nós estamos aqui na terra para conquistar duas asas, a da sabedoria e a do amor. E essas duas asas vão nos ajudar a subir cada vez mais alto. O que significa exatamente isso, essa sabedoria e esse amor? A sabedoria, como que a gente adquire? Na experiência, nas nossas relações que vai desenvolver essa experiência. E o amor, como que a gente consegue aprender a amar? Só tem um jeito. A gente aprende a amar amando. Fazendo. A gente não tem outra forma de aprender a amar. Ou seja, a gente só vai desenvolver essa nossa potencialidade amando. E qual o melhor lugar para a gente desenvolver as asas da sabedoria e do amor? A família. É na família aonde a gente vai conseguir conquistar essas duas asas. Diga-se de passagem, muitas vezes a duras penas. Porque, como diz Emmanuel, não se reúnem na família espíritos que já demandaram esferas superiores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas. O que ele está querendo dizer? Dentro de casa, a gente está com as nossas encrencas do passado. Simples assim. Então, nós precisamos da família justamente para desenvolver essas nossas potências. Eu já estou vendo gente olhando feio para o lado, assim, né? Que coisa, né? Mas é exatamente isso. E dentro dessa família, o que a gente está fazendo? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que separar. Olha que coisa doida, né? Por quê? Os pais e os filhos precisam se separar. Porque nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. Então, a necessidade da separação é justamente para a gente agir por nós mesmos. Por quê? A vida é o meio e a evolução é o nosso fim, é o nosso destino. Então, nós precisamos da família para adquirirmos experiência, para depois nos separarmos, para cada um seguir o seu caminho, o seu rumo. É basicamente isso. Como a gente sabe, existem abandonos, existem situações em que a gente deixa a família, e é natural, que são aqueles abandonos temporários. Por exemplo, quando eu vou estudar fora, quando eu vou trabalhar em outro lugar, quando eu me caso, né, eu me separo dos meus pais, da minha mãe, dos meus familiares, e vou constituir uma nova família. Então, vale lembrar que o abandono aqui, ele é material, ou seja, pela distância, mas não é o abandono afetivo. Por quê? Porque nós temos uma proximidade uns com os outros. E nos dias atuais tem acontecido um fato curioso, né? Jovens estão demorando um pouco para abandonar o ninho. A gente vê jovens de 40, 50 anos que ainda moram com os pais. Talvez por uma questão de comodidade, né? Mas aí reside um perigo que a gente não entendeu. Essa pessoa que ela coloca na responsabilidade dos pais a manutenção da sua vida, ao equilíbrio e principalmente ter uma roupa lavada, ter uma comida pronta, ter a casa limpa. Quando os pais faltarem, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter muita dificuldade, porque sempre fizeram para ela. E aí quando os pais faltarem, por que os pais faltarem? Porque eu lamento informar.
Ninguém daqui vai sair vivo dessa vida. Ninguém que está assistindo, ninguém que está aqui vai sair vivo. Todo mundo vai desencarnar, inclusive nossos pais. Infelizmente, é triste num primeiro momento, mas eles vão voltar para casa. Então, é natural que a gente precise ensinar as pessoas, né, que estão no nosso convívio familiar a crescerem, a terem a sua própria atitude para se desenvolver. E existe também um abandono muito interessante, que é o abandono daqueles espíritos superiores que voltam à Terra para ajudar nós atrasados. Nós que estamos atrasados, muitas vezes recebemos na nossa casa espíritos de ordem elevada para nos ajudar. Esses espíritos abandonaram os seus familiares, os seus amigos, os seus trabalhos no plano espiritual para vir aqui na Terra para impulsionar os atrasadinhos. Um exemplo clássico disso é a nossa querida Alcione, no livro Renúncia, quando ela está próxima a Sírios, num lugar belíssimo, num plano superior, porque ela é um espírito já superior, e ela decide, por amor, ela decide retornar à Terra. E aí ela volta para a Terra justamente para cuidar do seu amor e da sua família. Então é interessante isso, porque quando ela se desloca de Sírios para aqui, para a Terra, os espíritos falam: quem é aquele ser de luz que volta para as faixas negras da Terra? Então ela é um espírito de luz que volta aqui para a Terra, justamente por conta dessa renúncia. Ela abandona tudo que tem lá para poder ajudar as pessoas que estão aqui. Então a gente precisa entender, o que Jesus está falando é da necessidade da gente abandonar aquilo que é transitório, aquilo que demonstra egoísmo, aquilo que demonstra vaidade da nossa parte, para a gente poder priorizar o que é eterno, o que vai viver para sempre, o que é o espiritual. E lembrando sempre, os verdadeiros laços de afinidade da família não é do corpo, mas do espírito. E nós vivemos em família por conta dessa necessidade de progresso, porque nós precisamos conviver para melhorar. Então é dentro de casa, é no lar, na família, que a gente vai adquirir uma base familiar mais sólida para que a gente possa encarar os desafios da vida, que os desafios são grandes e são muito difíceis. E faz parte desse processo. E olha só, essa questão dos laços afetivos é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está deslocado numa família. A gente acha, nossa, eu sou muito diferente dos meus pais, dos meus irmãos. Por que será que acontece isso? Porque, infelizmente, em muitas oportunidades, nós não constituímos afetos enquanto encarnados aqui na Terra. Porque cometemos crimes, praticamos erros, e aí a gente não adquiriu, não conquistou corações. E quando a gente volta para reencarnar, a gente não tem pessoas com essa afinidade para nos acolher. E aí a gente pede encarecidamente para que um pai, uma mãe, se designe a nos receber aqui na Terra. Então é importante a gente pensar que isso vai nos ajudar a suavizar essas dificuldades que nós temos. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que meio que destoam do grupo familiar. Mas olha só como isso é importante. Quem nunca passou por isso? Você está numa roda de amigos e você está falando mal do seu irmão, da sua irmã. E de repente alguém que está ali, que conhece seu irmão, sua irmã, e fala assim: de fato, seu irmão é isso, isso, isso. Aí você faz o quê? Alto lá, não vem falar mal do meu irmão na minha frente, não. Não é assim? Ah, mas você estava falando, eu posso, porque eu sou irmão, você não pode. Então esses laços, eles nos ajudam
a melhorar essa nossa afinidade, essa nossa relação, essa nossa convivência. E lembrando sempre que essa família, ela não vai se desfazer com a morte do corpo. Essa família, ela vai perdurar e ela vai continuar para sempre. Vale lembrar, aqui na Terra, nossa família é de 4, 5, 6, 10 pessoas. Hoje em dia é cada vez menor o grupo familiar. Mas no mundo espiritual, a nossa família é 5.000, 3.000, 10.000 pessoas. Enquanto nós estamos aqui encarnados, eles estão do lado de lá, nos tutelando, cuidando da gente, para que a gente possa dar continuidade ao nosso processo. Então, essa relação de família, ela é muito complicada nesse sentido, mas nós precisamos dessas relações. Mas, como disse, a gente precisa sair do ninho. Isso faz parte desse processo evolutivo de todos nós. E para representar isso, eu não vou cantar, mas eu trouxe uma música lindíssima, que representa muito bem essa questão da necessidade da gente sair de casa, quando a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. E diz assim a letra da música, na sua primeira estrofe: no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou nos meus olhos e começou a falar. Então essa música todo mundo conhece, faz parte do filme Dois Filhos de Francisco, e ela retrata muito bem essa necessidade do filho abandonar o ninho. E a mãe diz para ele: por onde você for, eu sigo, com o meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Então veja só, aqui não há o abandono, ela simplesmente vai manter os laços afetivos, porque ela vai estar orando, vai estar pedindo por nós. Então nós temos na família as pessoas que vão estar torcendo pela gente, porque a gente precisa desse incentivo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então esses laços de afeto, eles são mantidos, e são mantidos de tal forma que no livro Cartas de uma Morta, Dona Maria João de Deus, pela psicografia do Chico, ela retorna ao plano espiritual, e quando ela está no plano espiritual sendo acolhida, depois de 1 mês que ela tinha desencarnado, ela é acolhida numa colônia. E quando ela está observando na colônia, que estão fazendo uma palestra, ela escuta uma voz: Maria, vem cá, junto ao meu coração, minha filha. E ela vê então que é a Dona Francelina, a sua mãe. Então nesse momento, a mãe acolhe a filha, e a filha, ela fala, é como se ela tivesse voltado a ser criança no colo da sua mãe, no plano espiritual. Então os laços afetivos, eles vão se manter, né? Então é interessante a gente pensar nisso, que nós vamos ter essa acolhida. E aí vem outra parte da música que diz assim: eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Aí eu já vejo as mães dos pequenininhos que estão ali na evangelização, né? Que já ficam com o coração apertado quando a gente fala isso. Mas faz parte, né? Faz parte essa questão das crianças seguirem os seus próprios passos. Então a gente vê que essa separação é um meio que a gente precisa para o nosso progresso, aonde a gente precisa desenvolver as nossas habilidades, desenvolver as nossas responsabilidades, quando a gente precisa aprender as nossas próprias lições, e essas lições são importantíssimas, porque vale lembrar uma coisa que a gente às vezes se esquece. Quando a gente não aprende uma lição, a lição se repete.
Quando eu não conseguir resolver os meus problemas, os conflitos que eu tenho com as pessoas que estão no meu meio, eu vou ter que voltar com essas pessoas para tentar reajustar tudo isso. Por isso que a beleza da doutrina espírita nos mostra que esse lugar chamado família, chamado lar, é um lugar de redenção. E graças a Deus a gente esquece o que aconteceu no passado para tentar de novo, para tentar fazer alguma coisa diferente. Então é importante a gente pensar nesse sentido. Lição que eu não aprendi, eu volto. Eu tenho que fazer de novo. Isso, às vezes é complicado, mas eu falo com muita frequência uma coisa para a gente pensar. Quer se livrar de uma pessoa? Você tem alguém que você não quer perto de você? Que você quer o mais longe possível? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem. A gente não é bonzinho, a gente sempre tem. Sabe como você se livra dessa pessoa? Amando ela. Porque quando você a ama, você se liberta e liberta essa pessoa. Quando você carrega ódio, mágoa, ressentimento dessas pessoas, sabe onde elas vão aparecer? Debaixo do mesmo teto. Porque é onde você vai ter que aprender a lidar com essas dificuldades e superá-las. Então, se você quer se livrar de alguém, ame. Se você quer ter essa pessoa sempre perto de você, odeie. Simples assim. Então, a gente precisa aprender a entender essas questões importantes. Se a gente não aprender a lidar com esses conflitos, eles vão acontecer novamente. A gente sempre ouviu a frase, parece que eu pareço curva de rio, só para na minha vida em rosco. Por que só para em rosco? Porque são coisas, lições que eu preciso aprender. Enquanto eu não aprender, esses enroscos vão parar na minha vida. Eu tenho dedinho podre para escolher as pessoas da minha convivência. É a mesma coisa. Enquanto eu não superar essas dificuldades, elas vão tornar a acontecer. É que nem escola. Por isso que família é essa grande oficina. Enquanto eu não aprender a lidar com os conflitos, com as dificuldades, com essas dores, elas vão aparecer sempre na minha vida. Isso é natural, é normal que aconteça. A música continua, que diz assim: eu bem que queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. O que significa essa frase? É que no destino, os nossos deveres se sobrepõem à nossa vida, para a gente poder ter o amadurecimento que a gente precisa. Então essa música, querendo ou não, ela mostra exatamente esse sentimento, essa necessidade que a gente precisa abandonar algumas vezes esses laços afetivos para seguir em frente. E essa questão, por exemplo, da vida se repetindo, então quer dizer que quando eu estou com um parente difícil, eu tenho que aguentar ele até o limite? Não. Às vezes o melhor que a gente faz quando a gente está com pessoas complicadas, que muitas vezes chegam a vias de fato, em termos de violência, nós precisamos deixar que cada um siga o seu caminho. Isso é importante a gente pensar. Cada um tem que seguir o seu caminho, porque no momento não vai ser possível dar continuidade a esse processo. Então essa questão, eu só estou com ele porque é o meu destino, porque se eu não terminar a minha vida, a minha encarnação com ele ou com ela, eu vou ter que voltar com ele ou com ela. Vai ter que voltar, mas não quer dizer que você tem que manter aquela relação até o final. Cada um segue o seu caminho. Mais adiante, quando a gente tiver mais amadurecido, a gente se reencontra e continua o nosso processo. Mas no momento, e se a coisa ficar complicada,
A melhor coisa que a gente pode fazer é separar, jogar cada um no seu caminho. Isso é importante a gente pensar. Ninguém veio aqui na Terra para sofrer. Todos nós viemos para evoluir, para melhorar, para progredir. E progredir não significa ficar apanhando o tempo todo. Não é esse o objetivo. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é exatamente isso. Existe um limite para essas coisas. Então a gente precisa seguir o nosso caminho. E a estrofe continua. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. Então aqui vale a questão da experiência, né? Como que a experiência dos nossos pais nos ajudam. É importante a gente pensar a respeito disso. A experiência do pai e da mãe é uma bússola que nos indica o caminho que nós podemos percorrer sem a gente sofrer tanto. Mas o que a gente faz? A gente ignora os conselhos do pai e da mãe, né? E a gente esquece que enquanto a mãe bate de mão aberta, a vida nos soca de mão fechada. Basicamente isso que a gente vivencia no nosso dia a dia. E essa experiência dos pais, gente, é tão importante. E a gente precisa aproveitar cada vez mais essas experiências. Alguém de vocês, eu me incluo nessa questão, já chegou para o seu pai, para a sua mãe e perguntou: quais são os seus sonhos? O que você teve que deixar para trás para cuidar da família? Se a gente fizesse isso, a gente ia entender. A experiência dos nossos pais é muito diferente. E às vezes a gente bota a culpa nos nossos pais por tudo de ruim que está acontecendo na nossa vida. Até o Renato Russo falou, né? Você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo, porque eles são crianças como vocês. Os nossos pais tiveram experiências totalmente diferentes da gente. Meu pai é ruim, meu pai é difícil, meu pai é malvado, minha mãe é complicada, minha mãe não me abraça, minha mãe não faz isso, minha mãe não faz aquilo. Você sabe da história da sua mãe e do seu pai? Você conhece a experiência deles? Por que eu estou perguntando isso? É que nem entrar num filme depois dele ter começado. Você vai entender o enredo, a história? Dificilmente. Quando você nasceu, seus pais já tinham experiência, eles já existiam. E a gente não sabe cada dor que os nossos pais passaram. A gente não sabe cada experiência dolorosa, cada dificuldade que eles vivenciaram. Por isso que hoje eles são assim, eles estão dando o melhor deles. Ah, mas eu tenho que culpar porque eles fizeram isso, fizeram aquilo. Olha só. Me perdoem o que eu vou dizer, mas a gente tem duas opções: ou fica se vitimizando, culpando a família ou a sociedade por tudo de ruim que nos acontece, ou a gente tem a oportunidade de agarrar a vida e fazer o nosso melhor. Porque senão a gente vai continuar as mesmas coisas que aconteceram com eles, nós vamos repetir. Né? Elis Regina cantava que nós somos como os nossos pais. Por quê? Por conta dessas experiências. Então a gente, sabendo que aquilo está me causando dor, meus pais me causaram dor, qual que é a minha opção? Eu não vou causar essa dor. E eu vou entendê-los, por que eles proporcionaram isso para mim? Porque eles não tiveram a mesma oportunidade que eu tenho. E agora eu vou trabalhar essas questões de uma forma melhor para superar tudo isso. Então a gente pode se vitimizar ou a gente pode escolher o outro caminho, da experiência e de aproveitar essa experiência. Essa experiência, ela é muito importante. Emmanuel, no livro Família, ele escreve que o lar é o porto
de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. A gente vai falir. Se a gente não aprender com as experiências, o barco vai afundar. O que é o barco? É a nossa vida. Ela vai afundar. E ele termina a música dizendo, né? E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo é inteiro seu. Nós somos herdeiros deste mundo. Nós somos filhos de Deus e herdeiros desse mundo. E nós temos uma dívida de gratidão com os nossos pais, porque abriram as portas da sua casa para nos acolher. Ah, é meio complicado? Olha só. Nós estamos exatamente no lugar que a gente precisava. Eu até digo assim com uma certa preocupação que a gente está na família que a gente merece e que a gente precisa. E isso é importante a gente pensar. A gente merece porque o que eu fiz para merecer algo melhor? Essa é a questão. Essa reflexão que a gente precisa. E principalmente, nesse cenário que a doutrina espírita nos mostra, de que somos espíritos imortais, nós somos apenas administradores de corpos, de afetos e de bens. Nós não somos donos de nada. Nós só estamos aqui administrando. E o tesouro mais importante que a gente carrega é aquele que nós conquistamos com a nossa alma. Quando a gente entender que tudo pertence a Deus, a gente vai ficar menos preocupado, menos angustiado. Então, se preocupar demais com essas questões, né, não vai nos ajudar muito. E eu escutei uma frase, há uns dias atrás, e essa frase fez tanto sentido para mim, e me mostrou uma coisa que eu não tinha visto ainda. A frase diz assim: viver preocupado é acreditar que Deus pode falhar. Viver preocupado é acreditar que Deus pode falhar. Deus não falha, Deus não erra. O que falta para a gente é fé. Então, nesse sentido, seguir Jesus não é abandonar aqueles que nós amamos, mas aprender a amá-los com liberdade, a liberdade do Espírito, compreendendo que o verdadeiro lar, ele não é feito de pedra, ele é feito de afeto, de ligações afetivas que nem a morte vai conseguir separar. Isso é importante a gente pensar a respeito. E o pai, ele vai entender que ele desempenhou bem o seu papel quando o filho caminhar por si só. Um exemplo, tem uma psicóloga chamada Andrea Vermont, não sei se vocês conhecem. Ela dá um exemplo que o pai dela falou para ela, que eu achei assim, de uma sabedoria maravilhosa, que ela fala que criar um filho é uma metáfora de uma grande viagem que a gente faz de carro. No começo, quando as crianças são pequenas, elas vão todas no banco de trás e é você que dirige. É você que vai, o caminho é você que indica, a velocidade é você que determina tudo. Quando os filhos começam a crescer, eles vêm para o banco do lado do passageiro. E aí começa a dar palpite na sua vida, vai por ali, vai por aqui, porque eles querem ter as suas próprias experiências. Envelhecendo mais um pouquinho, troca. O filho vai para o banco do motorista e o pai vai para o lado do passageiro. É assim? Você vai passar por isso, fica tranquilo.
vai trocar. E aí o que vai acontecer? É o filho que vai fazer as escolhas. Amadureceu mais um pouco, o filho vai encontrar alguém. E esse alguém vai fazer parte da sua vida. Esse alguém vai para o lado do passageiro. O pai vai para onde? Para o banco de trás. De vez em quando ele vai poder dar um pitaco no destino, naquilo que está acontecendo. E vai ser, no final da vida, quando você entendeu que você fez tudo certo, é quando seu filho fizer a viagem e não precisar de você. E você for só um step. Ele só vai até você quando ele precisar de alguma coisa pontual. E vai atrás de você. Eu achei lindíssimo. Então, esse é o conteúdo da família. Porém, a gente precisa entender. Muitas vezes os nossos filhos vão fazer escolhas erradas. E o que a gente quer fazer? Tomar as dores dele, né? Ir lá e fazer no lugar dele. Não podemos fazer isso. Porque o coração fica apertado, a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, mas as escolhas são deles. Ele que vai passar por essas dificuldades. Usando a mesma metáfora do carro, imagina você no banco do passageiro tentando dirigir o carro. Vai dar confusão, vai dar problema. Então eles precisam fazer as suas próprias escolhas. E quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que pagar o preço. Faz parte. E para a gente finalizar, tem uma história que eu gosto muito, acho muito bonita. É a história do João. O João era um rapaz bastante rebelde. Ele era meio assim complicadinho com relação aos seus pais. E esse João, o pai fazia ele trabalhar o tempo todo na pequena cidade onde eles moravam. E até o João falava o seguinte: esse homem não me deixa fazer nada. Até parece que eu sou escravo dele. Ele me faz trabalhar muito e não me deixa nem me divertir com os meus amigos. É terrível. E brigava o tempo todo. Um dia, ele amadureceu, ficou mais velho, e ele disse para a mãe: vocês não me amam, e eu vou embora. E o João foi embora daquela cidadezinha, foi para uma cidade maior, bastante longe, distante da cidadezinha que eles moravam. E lá chegando nessa cidade, ele foi procurar um emprego, porque ele precisava caminhar com as próprias pernas. E pasmem, arrumou um emprego rapidinho. Por quê? Porque o pai tinha ensinado a ele vários ofícios. E ele começou a trabalhar. Olha só como a experiência faz bem, né? E ele começou a trabalhar. E começou a trabalhar, começou a mudar o patamar da sua vida, conheceu uma moça, como diz o meu pai, a gente nasce, cresce, fica bobo e casa. Ele casou-se. Teve um filho. E esse filho começou a crescer e começou a perguntar dos avós, dos pais do pai dele. E ele sempre desconversava. Nasceu o segundo filho, também começou a perguntar sobre os avós. Será que ele não tinha pais? E ele ficou sem jeito, porque ele tinha abandonado os pais, ele tinha saído de casa, magoado, ressentido. Então ele tinha aquele sentimento dentro dele, até que a sua esposa se aproximou dele e disse o seguinte: olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Seus filhos querem conhecer os seus pais. Falou: eles devem ter morrido, porque eles eram velhinhos já quando eu saí de casa. E eu tenho certeza que eles nunca vão me perdoar pelo que eu fiz. Aí ela falou: mas não custa tentar fazer alguma coisa. Ele: então tá bem. Escreveu uma carta. Para quem não sabe, carta é um envelope de papel, né? Um envelope, um papel onde você escreve alguma coisa com a mão, não é impressora, nada disso. Dobra, põe no envelope, coloca selo com determinado valor e coloca no correio, né?
Eu estou brincando isso porque tem muita gente que nem sabe o que é isso mais, né? A gente se correspondia assim, viu, gente? A gente se correspondia assim. E ele mandou uma carta para os pais, e na carta dizia o seguinte: eu me casei, tenho 2 filhos e que querem muito conhecê-los. Mas eu não sei se vocês me perdoaram pelo que eu fiz. Então, no próximo mês, no final de semana, dia tal, eu vou pegar o trem aqui onde eu moro e eu vou aí visitá-los. O trem passa perto da casa de vocês. Por favor, se vocês me perdoaram, deixe um lenço branco numa janela ou algum lugar que eu possa ver, mostrando que vocês me perdoaram. Porque assim eu paro na estação, desço com a minha família e vou apresentar a minha família para vocês. Caso contrário, se não tiver o lenço, eu sigo viagem e volto. Do mesmo jeito que eu cheguei, eu volto. Então ele escreveu essa carta, mandou. E no dia da viagem, o coração dele apertado, por conta da situação, ele sobe no trem junto com a família, e aquela angústia, aquele momento, de repente ele vê a curva. E a curva, logo depois da curva, ele veria a casinha dos seus pais. E aí ele saberia se eles tinham perdoado ou não. E quando o trem faz a curva, que ele olha para casa, ele não vê o lenço branco. Ele vê toalhas, lençóis, toda a casa enfeitada com lenços e panos brancos. E na frente da casa, na porteirinha ali, 2 velhinhos de cabelos brancos, de lenços brancos na mão, acenavam para o filho que voltava para casa. Família é isso. É um lugar complicado, mas é o melhor lugar do mundo para se estar. Que a gente reflita sobre isso. E para as mamães, que Deus abençoe a todas. As mães são portais de Deus para que a gente possa estar aqui na terra. Então a minha gratidão a todas as mamães por tudo. Muita paz a todos. Então é bem emocionante, né? Essa palestra foi demais. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos aqueles que aqui se encontram. E vamos então elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez. Que nós possamos nesse instante receber do mais alto as energias de cura, não só a cura física, mas a cura da nossa alma. Senhor, aqui estamos nós, te rogando o amparo e a proteção. Agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos pais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.